agora que tem um poder de fazer mal à vida humana, que é uma coisa impressionante. Porque eles são os profissionais de Deus, eles são conhecidos como os representantes. E olha aqui em Mateus 18, no verso 1, que você vê que essa conversa de Jesus é com os discípulos. Ele não está falando com os fariseus, nem com os membros das seitas de Israel, não está falando com as prostitutas, os publicanos, os cobradores de impostos, os pecadores em geral, não, ele está falando com os discípulos dele. É um negócio que ele está dizendo, olha, isso dá em discípulo, dá e se enraiza justamente no coração daqueles que são seguidos, que por serem meus seguidores, tem gente seguindo vocês, por minha causa, por causa do meu nome. Foram os discípulos que perguntaram, olha, quem é o maior no reino dos céus? É sempre pergunta de discípulo, essa idiotice de saber quem é o maior, qual é o ministério mais importante, quem é que tem o maior significado, quem foi que chegou primeiro, quem é que ensinou mais para os outros, quem é que aprendeu e não confessa, quem aprendeu e é grato, quem não sei o quê, não sei o quê. Esse é papo idiota de mestre e é papo idiota de discípulo. É fácil a gente cair nessa idiotice. Aqueles que ensinam, aqueles que aprendem e aqueles que passam adiante. Quem é o melhor, quem é o maior, fazemos parte do melhor grupo, essas coisas fazem parte da idiotice eclesiástica. Agora, Jesus o que está dizendo aqui a eles é que eles tomem cuidado não uns com os outros, porque se aquele grupo ali tiver o poder de escandalizar um ao outro, é porque ninguém realmente tem que fazer parte do grupo dos discípulos, porque o mínimo que se espera dos discípulos é que eles não sejam mais pessoas tão frágeis. Agora, eles têm um poder que alguém precisa dizer a esses pastores, a esses coaches, especialmente os mais irresponsáveis, e que dizem que se você gastar tudo que tinha com eles e não der certo, a responsabilidade é sua. Porque desde o início ele disse que tua chance de dar certo é se você for um grande irresponsável. Então, se você, com toda a sua irresponsabilidade, não conseguiu realizar, porque do ponto de vista dele você é ruim demais até para ser irresponsável. Tome cuidado com esses caras, com esses pastores que profetizam, e quando nada dá certo, ele diz que a culpa é tua, porque você não teve fé. Aí você morre de depressão, de pânico, você perde a fé, você fica com raiva de Deus, porque ele diz, todos os que creram receberam. Aí você olha para o lado e tem lá um grupo levantando a mão que recebeu, e você está ali sem saber nem aonde enfia a mão, com vontade até de cortar a mão, para não ter mão para levantar, para não ter nem desculpa, porque você se sentiu escandalizado, porque Deus não ama você, porque você não tem fé, porque o pastor não acredita em você, porque a sua estada ali esse tempo todo foi por nada, para coisa alguma. Escândalo. E a primeira coisa que eu quero que você considere é sobre isso. Qual é a primeira coisa que eu quero que você aprenda? A primeira é, Jesus disse, ele fez duas grandes advertências desse ambiente, dos seus discípulos, querendo saber quem era o maior, e ele já viu que aquele era o tema que mais poderia escandalizar os pequeninos. Não tem nada que escandalize mais os pequeninos do que essa guerra de botar o pênis eclesiástico e ministerial para fora para ver quem tem o maior. Olha o meu, como é que é grande, eu sou o Kid Bengala ministerial. Pouca coisa choca mais, escandaliza mais, quando as pessoas vão vendo essas coisas do maior, o meu ministério levanta mais dinheiro,
Eu estou rico, graças a Deus, porque o ministério é próspero. E aí o crentezinho faminto, com o filho morrendo, sem remédio para comprar, na fila, acordando de madrugada sem ter nada, e você com seu carro importado, falando da grana, de como você leva a sua família para os melhores hospitais, como você é o bambambam de tudo que você toca, você é o reverendo Midas, onde você toca vira ouro, e o pobrezinho se acachapando, introjetando um desprezo, um sentimento horroroso, um escândalo. Depois ele inevitavelmente fica primeiro com raiva de Deus, depois ele fica com raiva dos irmãos que obtêm as coisas que ele nunca consegue, aí ele mergulha numa frustração tão grande que ele entra num estado amargurado e blasfemo o dia inteiro, falando, magoado, chateado, com raiva da vida, sem entender nada, com vontade de incendiar os céus, de tão magoado com a vida e com Deus que ele está. Porque aquele que ele segue bota o pé na frente para ele tropeçar o tempo todo. Faz o cara tropeçar. E aí você me pergunta quais são esses grandes tropeços. O grande tropeço não é o cara chegar e ver que o pastor caiu numa coisa humana, numa situação humana. O cara vacilou. Ele é um pastor ainda jovem, forte, bonito, ou bem apessoado. Ou não precisa, pastor não precisa ser bem apessoado. Só o fato de ele estar lá na frente liderando todo mundo e todo mundo o admirando já é um poder conquistador, sedutor, que na vida de um cara errado dá a ele a capacidade de cometer desgraças eróticas numa comunidade como eu conheço até não poder mais. Então, o que escandaliza é isso. É o cara olhar para o lado e ver o pastor comendo a mulher dos outros. Ver o pastor cantando as garotinhas gostosas da igreja. É ver o pastor seduzindo a noiva do cara. É ver o pastor alimentando o desagrado da esposa que foi abrir o coração porque está infeliz no casamento, ele aumentando o desgaste, o desagrado, e contando para a mulher do cara o que o homem de verdade sabe fazer com uma mulher na cama, em casa, a tal ponto que na terceira consulta a mulher já está doida para deitar com o pastor, para dar para ele. Meu Deus, esse aqui é o homem. Fica com inveja da mulher dele. Tem algumas que chegam para a esposa que não tem coragem de fazer, diz, eu morro de inveja de você, porque ser feliz é ter um marido como o teu. O que essa mulher está dizendo? Que ela, coitada, já está cheia de coisas na cabeça. E por aí vai. Isso escandaliza. Escandaliza quando não acontece nada, a gente só vê aquela brincadeira do cara sedutor o dia inteiro, já é um choque. Agora imagina quando ele pega, e ele é carcará, que pega, mata e come. Carcará, esse carcará não vai morrer de fome, só quando acabar toda a desgraça que ele fizer, ele vai padecer e vai aprender. Isso escandaliza. Eu sou pastor há praticamente 50 anos. E eu não vejo pessoas deixarem a fé, não tenho visto, porque leram um livro de um teólogo liberal. No máximo, ele fica com dúvidas, vem tirar dúvidas. Às vezes você diz, não, isso aí ele tem razão. Não é para ter dúvida, é isso mesmo, é porque você que não tinha chegado aí.
Outras vezes você diz, não, isso é tolice dele, mas não tem problema não. Porque ele acerta no que não pode errar, isso ele acerta. O resto é bobagem. Outras vezes não, é tudo bobagem mesmo. Aí você diz, não, filho, desculpa o cara, ele não entendeu para ele próprio até agora, não devia nem estar escrevendo isso tudo, porque ele não compreendeu nem para ele, quanto mais para os outros. E você vai ajudando essa pessoa, ela passa adiante. Ela entende. Agora, o cara que está lá, de santarado, aquele santarado, ai, glórias, o seu santarado ali, oh, bunda linda, glórias, nossa, meu Deus, que mulher de presbítero, Senhor, esse aí é que é o demônio comunitário. Ou aquele cara que rouba. E esses que não têm tesoureiro, não têm conselho, não têm accountability, não têm que responder, não têm auditabilidade, esses aí onde o dinheiro que se dá para Deus é deles, eles jogam para cima, se Deus pegar, pegou, se não pegar, o que cair é deles. A gravidade doa tudo para eles. E aí o povo descobre que esse cara é um grande ladrão, aí isso é um escândalo da pesada. Mas não é ainda tão forte quanto o escândalo dos que pegam as ovelhinhas, seja mulheres comendo homens na igreja, estilo Flor de Lis e Companhia Limitada. Eu conheço muita pastora comedora de irmãozinhos, muitas. Elas sabem que eu as conheço. Como também o que sobra são pastores abusivos. E alguns são pedófilos, porque pegam inclusive menores de idade, meninos. Isso é um grande escândalo. Em segundo lugar, vem a roubalheira. Um monte de gente vai embora para sempre por causa disso. Outras coisas, sabe o que tem a ver? Com a hipocrisia das disciplinas eclesiásticas. É o cara que, meu Deus, tem a coragem de chamar alguém, botar lá na frente, junto com a mulher, junto com os filhos, e dizer que aquele crente, seja ele um membro da igreja, um presbítero, um diácono, um líder, um obreiro, um pastor, está sendo afastado do ministério, da comunhão, porque adulterou, aí se diz com quem, se conta tudo, é a mulherzinha dele lá chorando de vergonha, os filhos chorando de vergonha. Desculpa, eu tenho até algumas pessoas que eu amo, que já fizeram isso ou que ainda até fazem isso. E eu fico tempos sem vê-las depois que elas fazem isso. Tempos. Sem querer nem encontrá-las, porque a vontade que dá é de chegar e encher a cara desse sujeito de burdoada. E de botar ele para dormir, seu idiota. Como é que você faz isso com o seu próximo? Se você tem alguma admoestação ou correção em amor, chame-o e trate-o reservadamente, poupe-o disso aí, porque é nessa que filhos de crentes vão embora e não voltam mais, que os amigos deles vão embora e não voltam mais, que as pessoas mais sensíveis da comunidade vão embora e não voltam mais, e que essas próprias pessoas humilhadas vão embora e não voltam nunca mais, e ficam com raiva até de anjos, não podem nem mais ouvir falar em coisa alguma, porque ficam pensando que aquele indivíduo tão bonzinho é o padrão de qualquer coisa. Os piores ainda nesse nível são os que têm tesão nisso. Tem gente tão doente, tão tarada, que disciplina os outros quase que com ereção. São tarados, santarados, doentes. Estilo filme O Nome da Rosa. Só tem doido. Filme velho, mas bom de ver de novo. Estilo O Nome da Rosa. Aquele monastério dos malucos. O cara fica ali
enrijecido de ter praticado uma disciplina, em nome de Deus, de exercer essa força, de ter essa potência. E aí os outros vão ficando esmagados, acaba com tudo, destrói. Ou aqueles que chegam e descobrem que tem um grupo, metade daquele grupo ali, se ele dividir, vai ficar com ele. E como ele quer ficar com metade do dinheiro, ele divide a igreja só para ficar com metade do dinheiro. É um outro mestre dos escândalos. Nessa, uma quantidade enorme de gente se magoa para sempre. E o pior, eles não ficam chateados com o cara até eles esquecem logo, depois de um tempo, ou ficam com aquela raivazinha do tipo, não quero nem ver. Mas eles dão as costas, é para o mundo espiritual, é para Deus, é para o Novo Testamento, é para o Evangelho, é para Jesus, é tropeço, faz tropeçar. E eu poderia multiplicar esses exemplos e ilustrações para sempre. Guarda isso. Tropeço é negar a graça de Deus, por exemplo. É dizer que o pecado não está perdoado, que o seu pecado você vai ter que trabalhar muito, 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 muito para que, quem sabe, um dia ele seja esquecido por Deus, pelos anjos e pela igreja. Isso é fazer tropeçar. É não admitir a pessoa no rol das destras de fraternidade, de amor, de acolhimento, de perdão, de compaixão, de misericórdia, de estímulo. Isso é fazer tropeçar. Segunda coisa que eu quero que você aprenda. Essa aí está designada no verso 6, não faça tropeçar. Aí no verso 10, Jesus se referindo ainda aos pequeninos, no início ele disse, não faça tropeçar. A consequência é séria para você que tem consciência de mim, tem tanta consciência que fica querendo saber quem é o maior. Toma cuidado, deixa eu te dizer, o teu risco é o maior de todos. É melhor amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e se lançar do mar do que por causa dessas idiotices fazerem as pessoas tropeçarem. E aí, minha amiga, meu amigo, pastor, colega, é com você que eu estou falando sobretudo, mas estou falando com todo aquele que se acha importante no meio de qualquer grupo, gente que é visibilizável. Cuidado, quanto mais visível, mais poder você tem de fazer os outros caírem na sua esparrela. Jesus disse, cuidado. No verso 10 ele diz, não despreze. No verso 6 é, não faça tropeçar. Agora aqui é, não despreze a nenhum desses pequeninos. Olha o que está dito. Não despreze a nenhum desses pequeninos do meu Pai, porque eu vos afirmo. Toda vez que Jesus diz eu vos afirmo, é para tremer, é para fazer a gente dar uma tremida. Eu, pelo menos, tremo quando ele diz eu vos afirmo. É igual o tal do em verdade vos digo, eu vos afirmo. Eu não quero ficar na frente, contrariamente na frente de uma afirmação de Jesus. É melhor amarrar a pedra de moinho no pescoço ou ficar na frente do trem. Bater de frente com o trem é melhor do que bater de frente com aquilo que Jesus diz, eu vos afirmo, não faça. Ele está afirmando. Está para além de qualquer negociação. Não seja assim. Não faça, não seja. No caso de desprezar, não pratique o desprezo. Não pratique o tropeço. É a ação que faz tropeçar. No caso do desprezo, é quem você se torna. É o teu olhar, você não precisa fazer nada, não precisa dizer nada.
é o teu modo de encarar, que é sentido, é o teu modo de interpretar, é o teu olhar, a tua olhada, é a tua passada, é o teu nariz. Meu Deus, de 98 para frente, até 98, todo mundo queria meter o nariz na minha barba, no meu pescoço, porque dizem que eu sou cheiroso. O mundo inteiro queria me cheirar, beijar, abraçar, lamber, levar meu lenço, carregar meu paletó molhado de suor. Era essa coisa assim, fetichizante com a minha pessoa, aos milhares nos estádios. Depois de 98, o que eu experimentei foi aquele cara que olha assim. Mulher, então, e atravessa a rua. Eu não sou um pequenino, então pode reunir todas as mulheres do mundo para me desprezarem, eu não sinto nada. Todos os homens ou a soma dessa assembleia inteira, eu não sinto nada. Eu já disse, vou repetir pela enésima vez, com Jesus eu sou maioria, cara, eu nunca estou só. Nunca estive nem estarei. Então, eu estou passando, sentindo compaixão dos que me desprezam. Agora, eu não sou um pequenino. Eu sou um casca grossa, que não se escandaliza com nada. Eu sou inescandalizável. Se alguém me dissesse que meu pai amado viveu uma vida dupla, todos os anos que eu conheci, que o negócio dele era outra coisa, que ele gostava mesmo era de um negão lindo que tinha lá em Manaus, e foi o caso escondido da vida dele, sabe o que isso ia causar em mim? Eu iria ficar profundamente triste porque ele não teve a coragem de ser sincero. Porque se ele tivesse sido comigo, ele teria recebido de mim todo o perdão na mesma hora, porque ele me ensinou a ser perdoador. Eu perdoo, eu nunca não perdoei, desde que eu me lembro de ser gente. Eu o teria perdoado na hora. E o ajudaria a viver com a cara para fora. Mas eu não sou escandalizável se o anjo Gabriel desertar e se tornar membro das hostes satânicas. Ele não tem poder de abalar a minha fé em nada. Se aparecer na minha frente, eu vou cobri-lo de cacete espiritual, em nome de Jesus. Ele que saia, porque vai ser tratado como um demônio, sem nenhum temor dele, nem de arcanjo nenhum, nem de ninguém. Maior é aquele que me habita do que aquele que está em qualquer outro lugar. Eu sou inescandalizável, mas a maioria é altamente escandalizável. E elas são escandalizáveis por essas coisas que eu mencionei. Eu, por exemplo, cometi algo que se tornou desprezível aos sentidos de muita gente, especialmente, quase todos eles, dos religiosos, né? De fora, as pessoas não me trouxeram opressão do lado de fora da igreja no mundo, mas na igreja, sim. E o que foi? Foi por causa de um pecado humano, um cara que se interessa por uma outra mulher, e isso fica tão forte, e ele comete a estupidez de não resistir e ir para a cama com ela, é um pecado, mas só não dá em poste de ferro. Agora, você chegar e assumir o papel de pastor, de líder, de cuidar das pessoas, de ter ascendência sobre todos, e ficar usando a sua ascendência para levar pessoas e para fazer isso em sequência e para fazer isso um hábito sedutor, isso aí é inconcebível por aquele que confia em ti. E esconder isso dos outros. Eu cheguei e falei, fui eu que contei, ninguém descobriu, eu falei e escrevi uma carta. Eu nunca encontrei, portanto, até o dia de hoje, ninguém que tenha me dito que deixou a fé por minha causa. Eu só encontro gente que diz, eu fiquei triste, eu chorei dias, com compaixão por você, porque eu sabia o que iriam fazer, mas eu continuei te ouvindo, continuei te lendo, não mudou nada para mim. Nunca vi ninguém.
Nem os meus piores detratores nunca disseram que eu me tornei um escândalo, que pessoas deixaram a fé. Ninguém, nem na igreja deles, nem fora, nem em lugar nenhum. No máximo, as pessoas choraram, lamentaram, se entristeceram, porque eu sei que eu era e sou muito amado. Jesus disse: não despreze, porque você os considere insignificantes para você. Porque eles têm todo o significado diante do meu Pai que está nos céus. Olha o significado deles, porque eu vos afirmo que os seus anjos, os seus doubles, os seus recíprocos, as suas expressões espirituais, no mundo quântico a gente entende facilmente essa história da duplicata, do double, do ente. Cada ente tem seu double, pelo menos, tem a sua duplicação. Jesus está falando uma linguagem completamente contemporânea. Ele diz o anjo dele, o double dele, aquele que é o representante desse rosto, nas dimensões celestiais, veem a face, os anjos deles veem a face do meu Pai de dia e de noite. O que vocês fazem é reportado dioturnamente, está sendo acumulado nos céus. O que você faz é reportado dioturnamente pelos anjos, pelos recíprocos, pelos doubles, desses pequeninos que você acha que não significam nada, e eles têm essa conexão, eles têm esse double representante falando na cara do Pai eterno acerca do teu desprezo absoluto para com a vida dele. Jesus diz: cuidado, não despreze.